E fala aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje esse vídeo vai ser direcionado pro Mate Esporte e vamos falar da Libertadores, né? Essa semana do dia 28 a 30, a gente teve os jogos das oitavas de final, jogos de ida, né? E a gente teve esses jogos, antes de eu falar de cada jogo, né? A gente teve Emelec e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Libertad, Corinthians e Boca. Esses três jogos foram na terça, né? Na quarta, Cerro Porteño e Palmeiras, Talleres e Colón, Vélez Sarsfield e River Plate, Tolima e Flamengo, jogos na quarta. E ontem a gente teve Fortaleza e Estudiantes, o jogo que encerrou os jogos de ida. Vamos começar falando por cada jogo, né? Vamos começar a falar de... Vamos... O primeiro jogo que a gente teve foi Emelec e Atlético Mineiro. Um jogo que eu esperava uma atuação do Atlético muito melhor. Até teve uma atuação do Atlético melhor. O Atlético teve até um pênalti a seu favor que o Hulk desperdiçou a cobrança. Podia ter ganhado o jogo. O Atlético que ficou com um a menos com a expulsão do Alan, né? E esse resultado de 1 a 1 é um resultado assim que ainda deixa em aberto pro jogo do Mineirão na volta, que vai ser nessa semana dos dias 5, 6 e 7 os jogos de volta, já nessa semana, né? E é um jogo que o Atlético podia ter feito mais. Podia ter feito mais, podia ter criado mais chances de gol, podia ter chegado mais ao ataque, mas faltou isso e isso foi prejudicial para o resultado de 1 a 1. O Atlético podia até ter levado 1 a 0, né? Mas felizmente levou um empate. Tinha, tinha feito um pênalti, o Atlético ficou com o Alan expulso, com um jogador a menos, né? Mas infelizmente esse empate que lembrando que qualquer empate no agregado leva a decisão para os pênaltis e quem ganhar se classifica, né? Vamos falar de Atlético Paranaense e Libertad, repeteco do jogo, repeteco de jogo de fase de grupos, né? E a gente teve a vitória do Atlético Paranaense por 2 a 1, né? A gente estava vendo um jogo que o Atlético estava ganhando de 2 a 0, né? Pode ser que eu esteja errado. Um jogo que o Atlético estava jogando bem. Só que esse gol que o Libertad fez é um gol que o Atlético não podia ter tomado. Por causa do que eu já falei, que esse gol, o Libertad fazendo 1 a 0 na volta leva o jogo para os pênaltis. Mas o Atlético conseguiu jogar bem diante do Libertad. Se não fosse esse gol que o Atlético tomou contra o Libertad em casa, poderia ter levado uma vantagem para o Libertad fazer 3 a 0. Mas é um jogo que ainda está em aberto. É um jogo que tudo pode acontecer. Que um gol do Libertad leva para os pênaltis. Então, tudo pode acontecer nesse jogo, né? E a gente teve Corinthians e Boca, 0 a 0, joguinho xoxo. No primeiro tempo que o Corinthians, nos primeiros minutos, usou o fator casa para atacar, né? Conseguiu usar o fator casa. O time começou até bem em certos minutos no primeiro tempo, mas viu isso daí cair durante o jogo. Até no segundo tempo, o Corinthians foi mal, o Boca começou a chegar mais, tanto que o Cássio teve que trabalhar pra caramba para segurar o resultado, né? Poderia ter sido 3 a 0, 2 a 0 pro Boca fácil, se não fosse o Cássio. Mas um resultado que deixa tudo em aberto pro jogo da Bomboneira. Lembrando que qualquer empate leva para os pênaltis e quem ganhar se classifica. E agora a gente vai para desses 4 jogos que a gente teve na quarta. Vamos para Cerro Porteño e Palmeiras. Palmeiras ganhou de 3 a 0. Resultado para mim que já era esperado. Um primeiro tempo do Cerro Porteño e do Palmeiras. Primeiro tempo horrível das duas equipes. Primeiro tempo que faltou criar um pouco mais, ter mais chances. Faltou mais isso para o jogo. Mas o segundo tempo o Palmeiras
veio melhor e conseguiu fazer os 3-0 com os gols que o Rony fez. Se eu não me engano, foi 2 gols do Rony, agora outra pessoa, eu não lembro o gol. Mas de resto, né? O Rony que igualou o Pelé em número de gols na Libertadores. O Rony gosta de fazer gol, né? Pois é, né? E o Palmeiras, que está invicto a 16 jogos da Libertadores, não sabe o que é perder até agora, né? E isso tudo por causa de um segundo tempo melhor do Palmeiras do que foi o primeiro tempo horrível. Conseguiu construir resultado. O Cerro Porteño precisa fazer 3 gols no Allianz Parque para levar para os pênaltis e 4 para se classificar. Então, ou seja, faltou também isso também. A gente teve o segundo jogo de quarta-feira, Tajeres e Colón. Empate 1-1. Lembrando que o jogo da volta é no estádio do Colón. Também já era de se esperar um empate entre 2 times argentinos que estão bem demais na Libertadores, né? Que geralmente esses confrontos entre os argentinos são confrontos mais assim de igual para igual, pelo fato também do campeonato argentino e também pelo fato das duas equipes jogarem muito bem a competição, né? Aí a gente teve o terceiro jogo, o Vélez Sarsfield e River Plate. O Vélez ganhou por 1-0. Quase que o Vélez poderia ter ganhado por mais se não fosse o Armani, o goleiro do River. Se não fosse o Armani no jogo, o River ia ter tomado 2, 3, fácil. Mas o Armani conseguiu segurar, impediu que o Vélez pudesse ampliar mais o placar. Mas um resultado que não está perdido para o River Plate. O River Plate que na casa, no Monumental de Núñez, é um time que é forte, pode aprontar, pode ganhar até de 3-0, 4, eu não duvido nada, porque é um time que sabe jogar Libertadores. Então, tudo pode acontecer, mas esse resultado para o Vélez é interessante. O River precisa fazer 2 gols para se classificar, 1 gol leva para os pênaltis. Último jogo de quarta, Tolima e Flamengo. Flamengo ganhando de 1-0. É claro, não foi aquela atuação de gala do Flamengo, né? Faltou ter uma atuação melhor contra o Tolima. Sofreu com esse placar de 1-0. O Flamengo poderia até ter sofrido empate, ter sofrido a virada, né? Mas foi um jogo que o Flamengo conseguiu se controlar. Não foi um jogo excelente. O Flamengo, que nesses últimos jogos faz alguns jogos excelentes, sofre em alguns, né? Como dá uma oscilada assim, mas normal. Ganhou por 1-0. Resultado importantíssimo para o jogo dessa semana no Maracanã. O Tolima que tem que fazer 1 gol para levar para os pênaltis e 2 para se classificar. E a gente teve ontem o último jogo, que foi Fortaleza Estudiantes. Fortaleza que abriu o placar com o Romero, acho que é Sérgio Romero, agora não vou lembrar o nome do jogador, me desculpem se eu não consegui decorar. Abriu o placar para o Fortaleza, primeiro gol do Fortaleza em mata-mata na Libertadores. Abriu o placar 1-0. Mas o Estudiantes conseguiu empatar um jogo que o Fortaleza estava jogando bem o primeiro tempo, estava ainda em cima, o time argentino, o time do Estudiantes apagado durante o jogo. Só que isso daí não refletiu que nem foi no segundo tempo. O Fortaleza vacilou e tomou um empate. Lembrando, qualquer empate vai para os pênaltis e quem ganhar se classifica. E para quem está achando que vai ser um jogo fácil pro Fortaleza na volta, tá muito enganado que não vai ser jogo fácil. Que o Estudiantes vai propor um jogo, vai usar o fator casa a seu favor. Então, é um jogo que o Fortaleza vai ter que se preparar, porque não vai ser um jogo fácil. Bom, jogos de volta. Terça-feira, Atlético Mineiro e Emelec no Mineirão. Boca Juniors e Corinthians na Bombonera. Lembrando os 2 jogos, o Atlético Mineiro empatou 1-1, como eu já falei.
Qualquer empate leva para os pênaltis, quem ganhar se classifica. Mesma coisa do jogo do Boca, de Boca Juniors e Corinthians, 0-0, né? Só que qualquer empate leva para os pênaltis e quem ganhar se classifica também. Libertad e Atlético Paranaense, o Libertad fazendo um gol leva para os pênaltis, 2 gols se classifica. Vamos para os jogos de quarta. Palmeiras e Cerro Porteño. Palmeiras com uma vantagem ampla de 3-0. O Cerro precisa fazer 3 gols se quiser levar o jogo para os pênaltis e 4 para avançar. Creio que não vai ser um Cerro. O Palmeiras já encaminhou sua classificação, já que vai jogar o jogo em casa. Colón e Tajeres, mesma coisa, o jogo 1-1. Qualquer empate leva para os pênaltis, quem ganhar se classifica. River Plate e Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield saiu em vantagem por 1-0. 2 gols classifica o River. 1 gol leva para os pênaltis. Qualquer também empate no agregado da diferença de gols vai para os pênaltis. E o River precisa fazer 2 para se classificar. Flamengo e Tolima. Flamengo com a vantagem de 1-0. Tolima precisa fazer 2 gols para se classificar. E 1 gol leva para os pênaltis. Lembrando que também qualquer empate leva o jogo para os pênaltis, como está valendo em todos os jogos aqui. Estudiantes e Fortaleza, o jogo de ida foi 1-1. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis e quem ganhar se classifica. Esse jogo na quinta-feira, no dia 7. Então, dia 5, 6 e 7 dessa semana agora a gente vai ter os jogos de volta das oitavas de final, que vai definir os 8 classificados para as quartas de final. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos. A gente se vê no vídeo tudo sobre a rodada desse final de semana do Brasileiro na terça-feira. E na sexta-feira, falei errado, vamos ter tudo o que aconteceu da Libertadores, desses jogos de volta. A gente vai saber tudo o que aconteceu. Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. E ótimo mês de julho para todos, de férias para todo mundo, né? Falou, valeu e até a próxima.